Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Então hoje vamos dar continuidade, hoje seria a aula 2, a continuidade da aula um, e a gente vai estar falando sobre como é feito o dimensional da placa e inserir a furação para fixação da mesma, tá? E também vamos fazer a parte de roteamento, finalizando essa primeira etapa da construção de placa de circuito impresso. Então vamos lá, tá? Então aqui, retornando aí na aula 1, ontem nós fizemos o esquemáticos, importamos e chegamos nessa PCB. Então, utilizando as teclas de atalho que nem eu falei ontem, né? Você tem o ZA e o ZS. Então você tem uma visualização geral da sua placa de PCB, tá? Então, como que nós fazemos o dimensional dessa placa? Então você vê que já tem uma região aqui, que já tem uma ROM, né? Uma ROM que definiu a região onde os componentes estão posicionados. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa região que já está aqui e vou selecionar aqui embaixo uma linha mecânica chamada Keep Out. Então ela vai, na verdade, limitar a área da minha PCI. Então eu posso vir aqui selecionar esse Keep Out Layer e venho aqui na ferramenta Line, Place Line. Eu posso utilizar esse atalho ou vir por aqui Place Line. Tá? Então eu vou construir uma linha ao redor dessa placa aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou mudar o meu grid, eu vou apertar a tecla G e vou vir aqui, ó, Set Global Snap Grid. Então eu vou mudar para 1 milímetro. Caso de vocês não estejam a unidade de medida em milímetro, é só você pressionar a tecla Q, que ele muda, tá vendo? De 1000 para milímetro. Legal? Então estou na unidade de milímetro e aqui eu vou começar a dimensionar a minha placa. Então vou puxar uma linha aqui. Posso fazer um retângulo mais ou menos, tá? Vou clicando, fiz o retângulo, dou um ESC para sair desse comando. Então já delimitei uma pequena área do meu retângulo. Então mantenho o esquerdo do mouse pressionado, seleciono tudo. Vou posicionar aqui mais ou menos no centro da board aqui do retângulo preto, retângulo maior. Posso arrastar esse aqui. Agora eu vou dimensionar essas medidas aqui dentro, tá? Então vou dar um zoom. Então vou colocar um ponto de origem. Então eu venho aqui em Edit, Orange e vou clicar um Set. Então eu vou selecionar a primeira linha aqui. Eu vou colocar minha origem aqui nessa região, tá? Setei a minha origem. E agora eu vou fazer o dimensionamento. Vou colocar a linha dimensional que eu quero. Então vamos pegar uma medida básica aí de 50 por 50. Então eu clico aqui. Então a minha linha começa no 0 e está indo até o 17. Então eu quero 50, tá? Então aqui eu mudo para 50. No eixo das ordenadas. Tá? Aqui também 50. Vou clicar aqui e vou colocar 50 também. Certo? Esse aqui eu vou levar lá para o final. Então, meu Y, os dois Y aqui vai para 50. E 50.
Deixa eu refazer o comando, que acho que deu algum erro aqui, tá? Então, desculpa, o meu 2x vai para 50. Então, 50 no x e 50 aqui no x. Perfeito. Qual que é a altura aqui que eu quero também? Eu vou fazer por 50, então essa linha. Agora, na verdade, eu vou mexer no eixo y. Então, ele começa em 0, eu quero que ele finalize em 50. Esse cara aqui também. Quero que ele inicie em 0 e finalize em 50. E esse cara aqui, também quero que finalize em 50. 50. Então eu defini a minha região da placa aqui, tá vendo que ele fez um retângulo. E eu vou trazer esses componentes aqui para o centro da placa. Beleza? E agora como que eu vou definir a minha área da placa aqui, ó? Como que eu defino o meu board? Então eu venho aqui e vou selecionar todas essas linhas, as 4 linhas. Vou manter pressionado o Shift e vou clicando em cima da linha e ele vai selecionando. Estou meio ruim de mira aqui. Beleza, selecionei. Então eu quero que a área da minha PCI seja só esse retângulo aqui, ó. Na verdade, esse quadrado que ele é de 50 por 50. Então, eu venho agora aqui em Designer, Board Shape, e vou pedir para definir pela área, pelo objeto que eu selecionei. Então, eu selecionei os 4 pontos, então vou pedir para definir exatamente dentro dessa área desses 4 pontos que eu defini. Olha lá o que aconteceu. Ele já pegou e definiu que essa área é minha área da placa. Certo? Então agora eu vou definir toda essa região como a área da minha placa. Eu venho aqui, seleciono e mantenho pressionado o botão esquerdo do teclado. E aqui eu faço a mesma coisa. Então agora eu consigo manipular os meus componentes aqui dentro dessa área. Então agora a definição de posicionamento. Então eu vou fazer um posicionamento aqui qualquer. Vou selecionar o meu componente. E vou colocar o conector aqui na ponta da placa. Então, basicamente, vamos supor que a minha placa fosse essa daqui. Então, posicionei o CN1, o R2, o R1. E a disposição do meu layout vai ficar desse jeito. Vamos supor que eu fosse fixar essa placa através de 4 furos. Então, preciso também inserir a furação. A furação eu venho aqui e uso essa ferramenta aqui, Place Pad, através do atalho. Ou posso vir aqui, Place Pad. Então, vou colocar minha pad aqui. Então, eu estou partindo da minha origem, tá vendo? Então, vamos colocar aqui nessa posição. Vou definir aqui, tá? Vou clicar nas propriedades dessa pad. Então, eu dou 2 cliques. Então, a minha coordenada está no x5 e y5. Aqui é o tamanho do furo, então eu quero que esse furo tenha aproximadamente 3,5 milímetros. Aqui eu vou também alterar para 3,5. 3,5. Quero que ele seja um furo redondo. E vou dar o OK aqui embaixo. Selecionar que está pegando fora da minha tela aqui. Então beleza, então eu já fiz o primeiro furo aqui na minha placa do circuito impresso. Vou selecionar esse cara e vou dar um Ctrl C. E vou selecionar bem o centro para ele pegar como referência aqui. Beleza. Então agora eu dou um Ctrl V que eu vou colar.
e vou colar na mesma proporção para esse, e para esse furo. Tá? Então aqui também vai estar 5,45 a posição. Esse vai estar 45,45, né, que a placa tem 50, 45,5 e 5,5 no eixo XY. Então eu já fiz basicamente um posicionamento de furação para fazer a fixação dessa placa, caso eu fosse montar ela em qualquer outro, em cima de uma chapa, ou seja lá o suporte que eu utilize. Tá? Então agora eu preciso fazer o trilhamento dessa placa. Preciso fazer o roteamento. Então em qual ferramenta que a gente utiliza? A gente utiliza essa ferramenta aqui, ó, conhecida por Interactive Route Connection. Ou seja, Interactive Route Connection. Ou seja, essa ferramenta que ele vai fazer o caminho com as trilhas para finalizar a placa de circuito impresso. Como essa placa é face única, eu vou selecionar apenas trilhamento pela parte de baixo. Então eu vou usar Bottom Layer. Então eu olhando ela de frente, ela não vai ter trilhamento em cima e só vai ter trilhamento na parte de baixo. Então já tem as linhas elásticas aqui indicando onde eu tenho que fazer as ligações. Então vou usar a ferramenta de roteamento, de conexão de roteamento, pressionei, habilitei e agora eu vou começar o meu roteamento. Então eu quero que ela faça esse caminho aqui. Tá? Fechei essa parte. Clico com esquerda para sair do comando. Eu dou o direito do mouse. Daqui para cá também tem uma conexão. Esquerdo do mouse, roteei essa parte. E daqui para cá a gente finaliza essa ligação também. Então a placa basicamente já está toda interligada, tá vendo? Eu liguei esse ponto daqui até o R2, do R2 para o R1 e do R1 para o retorno do conector. Legal? Então isso aqui já seria uma plaquinha finalizada a parte de posicionamento de componentes e roteamento. Tá? É bem simples, super básico isso aqui. Chega a ser ilustrativo, mas serve como referência para a gente começar a fazer alguns projetos mais complexos para as próximas aulas. Selecionei todo mundo, vou posicionar mais para o centro. Fazer uma simetria aqui da placa. Tá? Vou dar um comando salvar. E quero visualizar como é que essa placa ficou em modo 3D. Então vem aqui, View, 3D Layout Mode, ou seja, posso pressionar aqui. Agora ela está me mostrando essa placa no modo 3D. Então para mim rotacionar essa placa eu pressiono Shift e o botão esquerdo do mouse. Então eu consigo agora rotacionar essa placa, tá vendo? Ver mais ou menos como que ela vai ficar no projeto final. Bacana, né? Vou posicionar ela aqui novamente. E beleza, vou chavear para o 2D pressionando aqui a tecla 2 ou vem aqui em View, 2D Layout Mode. E é isso aí, galera, mais ou menos assim que a gente desenvolve placas de circuito impresso. Para frente aí pegar um circuitinho mais elaborado e incrementar mais os nossos desenvolvimentos, aprimorando novas técnicas para um desenvolvimento de layout mais aprimorado. Espero que vocês tenham gostado aí dessa videoaula.
Foi um pouquinho mais curta do que a de ontem. Mas o importante é que vocês treinem, tentem replicar, repetir, usar as mesmas ferramentas e treinar, porque realmente o aprendizado vem através do treino. É legal assistir as videoaulas, bacana ver como é que faz, mas realmente o treino é que vai aprimorar a sua performance no desenvolvimento de placas de circuito impresso. Tá legal? Aproveitando aí, quero mandar um abração pro senhor Milton Yamada, tá? Foi um dos primeiros aí a visualizar os vídeos. E também para o senhor Jefferson, que também foi um dos incentivadores desse trabalho das videoaulas. Quero agradecer aos dois aí, os dois engenheirão aí que deram esse apoio. Tá legal, gente? Muito obrigado. Qualquer novidade, manda por e-mail, deixa recadinho aí no channel. Valeu, obrigado, boa noite. Até mais.